Bom, pessoal, vamos então continuar com a segunda aula sobre translocação no floema. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os padrões de transporte que acontecem no floema e o carregamento do floema. Então, o que é o carregamento do floema? Bom, nós já falamos no vídeo passado, né, que todo o fluxo do floema se dá no sentido órgãos-fontes para os órgãos-drenos, tá? Então, esse é o padrão de transporte que vai sempre existir dentro das células floemáticas. Os órgãos-fontes, que são os locais que produzem principalmente sacarose, mas também podem ser outros açúcares, como a gente viu, e que são translocados via floema, né, para os órgãos-drenos. Então, a fonte ou os órgãos-fontes são todos os órgãos que são exportadores de fotoassimilados. Como exemplo, né, eu falei para vocês, as folhas maduras são o principal local, né, os principais órgãos-fontes. Mas também podemos ter tubérculos de batata, por exemplo, ou sementes em germinação. Então, quando essas sementes ou esses tubérculos de batata ou até mesmo pedaços de mandioca, estevas que são colocadas no solo para germinar ou brotar, no caso dos tubérculos, eles vão servir como órgãos-fontes. Eles vão ter os açúcares, os carboidratos armazenados que vão dar origem, que vão ser responsáveis, né, por carregar esses açúcares, transportar esses açúcares para os órgãos-drenos que estão se desenvolvendo, os meristemas, as brotações novas, as raízes que vão sair, enfim, dar origem à nova planta. Tá? E os órgãos-drenos, né, são todos os órgãos importadores de assimilados, folhas jovens, flores, frutos, meristemas, enfim, né, tudo, raízes, ou porque não produz, né, como as raízes não fazem fotossíntese, então elas são sempre órgãos-dreno, ou porque se produzem, ainda são novas, né, como as folhas jovens, e demais órgãos, né. Além desse padrão de transporte, né, sempre dos órgãos-fonte para os órgãos-dreno, existem preferências em relação aos órgãos-dreno, né, quem vai receber mais ou menos fotoassimilados, dependendo do estágio de desenvolvimento da planta. Tá? Então, podemos visualizar aqui que quando a planta ela está no seu estágio vegetativo, ou seja, ela ainda é uma planta jovem, que ela não entrou na sua fase reprodutiva, as regiões meristemáticas, são aquelas regiões que têm crescimento, alta divisão celular, né, alta expansão celular, têm preferência em receber os fotoassimilados. Por que isso? Porque nessas regiões que estão sendo divididas células que vão originar novos órgãos, sejam esses órgãos fontes, sejam esses órgãos folhas, sejam esses órgãos raízes, sejam esses órgãos caules. Então, é aqui nessas regiões meristemáticas que está uma grande demanda de fotoassimilados. E quando a planta está na sua fase vegetativa, elas têm preferência em receber primeiro esses fotoassimilados. Quando a planta passa para a fase reprodutiva, ou seja, que ela começa a florescer, então botões florais, florescimento, frutificação, né, formação de frutos, aí muda. Não são mais as regiões meristemáticas preferenciais, e sim as flores e frutos. Elas vão ter preferência em receber os fotoassimilados
né? E depois os demais órgãos, né? As folhas, as raízes, enfim. Mas principalmente começando pelas flores e frutos. Então, além do padrão, existe preferências, né, no recebimento desses fotoassimilados, principalmente em função do estágio de desenvolvimento das plantas. Como eu comentei no vídeo anterior, as folhas, elas são consideradas, folhas maduras, né, são consideradas órgãos-fonte. E as folhas jovens são consideradas órgãos-dreno. E que a folha madura, ela, a partir de 25 a 40% de expansão da sua área foliar, ela já começa a ser um órgão-fonte. Então, a gente pode visualizar nesse slide, né, uma autorradiografia de folhas de abobrinha, né, sendo que cada folha ela seguiu, né, ela foi feita uma metodologia para avaliar a transição gradual das folhas, dessa folha de abobrinha, onde ela deixa de ser um órgão 100% dreno e passa a ser um órgão quase 100% fonte. Então, como que eles fizeram isso? Eles marcaram com carbono 14, né, essas folhas, e eles verificaram que quanto mais escuro essa folha estava, tá, maior era a importação de carbono 14, né, e consequentemente essa folha era uma folha, um órgão dreno. Vejam que nessa segunda foto a ponta da folha não está mais escura, ou seja, o carbono 14 não foi importado. Significa que essa parte da folha, ela é uma folha, ela está começando a ser considerada fonte, ou seja, ela está começando a produzir os seus próprios carboidratos, seja de reserva, seja de transporte. Nessa outra folha, a gente visualiza, além da parte superior, que já aumentou, está branca, essa outra parte lateral. Então, essas partes brancas são consideradas fonte e o restante da folha ainda é um dreno. Então, vejam que mais da metade dessa folha ainda é um órgão dreno. Enquanto que nesta outra folha, a maior parte da folha está clara, ou seja, é um órgão fonte, e apenas essa pequena metade importou carbono 14, então sendo considerado apenas essa parte um dreno. Então essa folha, ela já está quase que 100% um órgão fonte, uma folha madura. É mais ou menos isso que acontece com as demais folhas. À medida que elas vão se desenvolvendo, elas nascem 100% dreno, e à medida que elas vão se desenvolvendo, elas vão gradualmente se transformando numa folha fonte, numa folha madura. Bom, então, além daquelas preferências de padrões de translocação dos órgãos fontes para os órgãos drenos, e também além daquelas preferências em relação ao estágio de desenvolvimento, né, da planta, se é vegetativa ou se ela está na fase reprodutiva, existem outras preferências em relação a certas fontes, né, por drenos específicos. Então, nós podemos visualizar uma outra preferência é que as folhas ou órgãos fontes vão sempre fornecer fotoassimilados para os órgãos drenos que estão próximos a ela. Tá? Então, sempre ela vai vai translocar esses carboidratos para órgãos próximos. Então, outro é o desenvolvimento, que eu já comentei com vocês. Aqui a gente pode falar então, em relação a fases, né, aos estágios
vegetativo e reprodutivo, então ocorre essa mudança à medida que a planta vai se desenvolvendo, né, que a gente já visualizou. Além disso, existem conexões vasculares entre os órgãos-fonte e os órgãos-dreno que vão promover essa maior preferência, né, ou essa preferência específica. E também podem existir algumas modificações nas rotas de translocação que podem alterar, né, esses drenos. Por exemplo, essa translocação, né, da fonte para o dreno. Por exemplo, uma poda ou até mesmo um anilamento que a gente vai ver posteriormente, que são modificações na rota de translocação dos fotoassimilados dos órgãos dreno, dos órgãos fonte para os órgãos dreno. E como ocorre o transporte, então, no floema? Então, o principal, né, principal substância que é transportada no floema é a sacarose, que a gente já visualizou. Claro que juntamente com ela a água, né? Então a sacarose não anda sozinha dentro do floema. Onde é sintetizada a sacarose? Principalmente nas células do mesofilo. Então vamos visualizar aqui na figura. As células do mesofilo, o mesofilo foliar é formado pelos parênquimas palissático e lacunoso. Então, essa sacarose vai ser formada, vejam aqui que eles estão verdinhos, né? Porque são ricos em clorofila. E é nesse local que essas sacaroses vão ser formadas, devido à reação, né, ao processo fotossintético. E elas necessitam sair dessas células e chegar até aqui, nessas células azulzinhas, que são o floema, que está exatamente nos feixes vasculares dessas folhas. Então, elas precisam ser transportadas das células do mesofilo para as células do floema. Como que isso ocorre? Esse transporte entre células vai ocorrer principalmente por duas formas, ou via simplasto ou via apoplasto. Então, são duas formas, né? No caso aqui, das células do mesofilo até próximo ao floema, vai ser via simplasto. Mas quando chegar aqui próximo, né, a gente vai visualizar depois, vai ter o denominado carregamento do floema, que é a chegada dessas substâncias, dessas sacarose aqui nas células do floema. Então vai carregar, quando vai chegar muitas substâncias, e esse carregamento do floema, aí sim, ele vai ser ou via apoplasto ou via simplasto. A via apoplasto é predominante nas plantas herbáceas e, como a gente viu em unidades anteriores, existe gasto de energia. Já a via simplasto, ela predomina principalmente em árvores e arbustos, né? E como a gente também já viu, não há gasto de energia. Bom, então aqui nós temos um desenho que demonstra, então, o carregamento no floema. Lembre-se sempre que o carregamento no floema é denominado também de transporte a curta distância. Por que curta distância? Porque são das células do mesofilo da folha para as células do floema da folha. Então, como a gente pode visualizar aqui nesse desenho, a sacarose vai sair dessa célula do mesofilo, ou do parênquima lacunoso que está aqui, e vai ser translocada até a célula do floema. Então vejam que é um transporte de curta distância, são poucas células que essa sacarose vai ser translocada. Então, a primeira forma de carregamento é denominada de rota simplástica.
Então, podemos visualizar aqui nessa primeira célula que a sacarose foi formada por meio da fotossíntese na célula do mesofilo e ela vai ser translocada para as demais células via plasmodesmos. Vejam aqui que as células são sempre conectadas por plasmodesmos, até que ela chega nas células da bainha do feixe vascular, que é exatamente essa região aqui verdinha mais escura. Quando ela alcança, então, a célula da bainha vascular, ela continua via plasmodesmas e após entrar na bainha do feixe vascular, ela vai, então, acessar a célula do parênquima do floema. Nessa célula do parênquima do floema, ela vai atravessar via plasmodesmas as células companheiras e as células companheiras que estão sempre junto com as células do floema vão também transportar essa sacarose, esse açúcar, via plasmodesmas. Então vejam que a sacarose que saiu aqui da célula do mesofilo atravessou algumas células até chegar na célula do floema. Todas elas via plasmodesmas, né, que é o carregamento do tipo simplástico. Então a sacarose saiu daqui dessas células e atravessou célula a célula até aqui dentro do floema. Tá? Então na rota simplástica, as células companheiras também podem ser chamadas de células intermediárias, né? Enquanto que nessa rota apoplástica é denominado de células companheiras. Tá? Só para a gente poder separar um pouquinho, mas as células intermediárias elas também têm a mesma função das células companheiras, auxiliar, né, as células do floema. Bom, como que algumas características sobre a rota apoplástica, né? Então, o carregamento apoplástico do floema. É um tipo de carregamento que é predominante nas plantas herbáceas, que são as plantas que têm maior importância para a agricultura. Ela sempre vai ocorrer via apoplasto. Mas o que é apoplasto? Vocês já viram, mas sempre é os espaços que existem entre as paredes celulares, né? Então, essa sacarose ela não vai passar por dentro da célula, ela vai passar pelos espaços celulares. Existe uma necessidade de separação. Existe, né, sempre uma necessidade de separação entre as células que possuem maior concentração de osmólito, nas células companheiras, por exemplo, elementos de seiva, daquelas que têm menor concentração de substâncias, como as células do mesofilo. Então, por isso, há esse tipo de rota apoplástica. Então, como é que a sacarose ela vai ser translocada nesse carregamento apoplástico? Por duas formas. No primeiro transporte, a sacarose vai sair de dentro da célula do mesofilo para o apoplasto adjacente, né, próximo à célula companheira. Tá? Então, ela sai da célula do mesofilo, de dentro da célula, para o apoplasto da célula companheira. Isso vai acontecer com gasto de energia e vai acontecer também por meio de uma proteína carregadora. E esse mecanismo ele vai ser do tipo antiporter. Vocês lembram lá que a gente viu simporte e antiporte. Então, a molécula, no caso de sacarose, indo para o apoplasto da célula companheira, enquanto que outra substância tem o sentido contrário. No segundo transporte, né, a sacarose do apoplasto, né, da célula companheira, ela vai para dentro da célula companheira. Então, ela estava no apoplasto da célula companheira, né, que ela passou aqui no primeiro, e agora ela precisa entrar na célula companheira. E ela vai precisar passar, né, também por uma proteína carregadora,
E esse tipo de mecanismo, né, nesse segundo transporte, vai ser simporte, ou seja, a sacarose e a outra substância vão ter o mesmo fluxo, vão ir para o mesmo lado. Independente se é o primeiro ou se é o segundo tipo de transporte, ambos os transportes necessitam de energia indiretamente, porque é uma rota apoplástica, então precisa, seja simporte ou antiporte, precisa de energia. Aqui nós podemos visualizar o exemplo, né, do primeiro transporte da sacarose. Vejam aqui que ela está no apoplasto da célula do mesofilo, né, nessa parte amarela, então exatamente aqui, e ela vai entrar na célula companheira, que está aqui em azul. Então, a sacarose, que é esta, representada por esta bolinha, ela vai passar para dentro da célula companheira, né? Só que para isso existe um gasto de energia, que a gente pode visualizar aqui, que vai acontecer por meio de uma próton ATPase, tá? Então, ele precisa consumir ATP e, ao mesmo tempo, ele ejeta um próton para o apoplasto da célula do mesofilo, enquanto que a sacarose entra para dentro da célula. Junto com a sacarose, vejam que esse próton ele entra junto com a sacarose para o mesmo lado. Então, é um mecanismo do tipo simporte. Tá? Então, aqui podemos visualizar que entre o apoplasto e a célula do mesofilo existe uma diferença de concentração de prótons. Então, no apoplasto temos uma alta concentração, enquanto que na célula companheira uma baixa concentração. Por isso que essa bomba de prótons, né, essa próton ATPase, está trabalhando para auxiliar nessa vamos dizer assim, nessa uniformidade, né, de concentração de prótons e, consequentemente, a entrada de sacarose. Bom, e o carregamento simplástico, né, ou via simplasto no floema, ele acontece principalmente em espécies arbóreas, arbustivas ou trepadeiras, né, que são plantas principalmente das regiões tropical e subtropical. Elas vão apresentar, ao invés de células companheiras, nesse tipo de carregamento, existem as denominadas células intermediárias, né? São células que são parecidas com as células companheiras, mas que possuem maior número de plasmodesmas, né? Que ligam, então, as células do mesofilo com as células do floema, né? E são células muito maiores. Esse tipo de carregamento via simplasto vai transportar oligosacarídeos, que não são a sacarose, né? Que são os outros tipos de açúcares que a gente viu no vídeo anterior. Então, são trissacarídeos, tetrassacarídeos, pentasacarídeos ou outros. E esse tipo de carregamento, então, ele vai sempre acontecer via plasmodesmas, né? Então, todo carregamento do tipo simplasto acontece via plasmodesmas e, muito importante, não existe gasto de energia. Então, aqui nós temos o carregamento simplástico, né? Vejam, a gente pode visualizar aqui, então, sempre via plasmodesma, das células do mesofilo até as células do floema, então a rota simplástica. E aqui ao lado a gente pode visualizar a rota apoplástica. Então, a sacarose ela vem via plasmodesmas até a célula companheira. Quando ela chega na célula
no caso na célula do parênquima do floema. Então, quando ela chega aqui, ela vai entrar no apoplasto das células companheiras e depois chegar nas células do floema. Tá? Então, aqui está demonstrando, né, uma rota apoplástica e aqui embaixo a rota simplástica. Mas independente de qual rota, a sacarose precisa sair das células do mesofilo e chegar às células do floema, os elementos de seiva do floema. E o que vai impedir a difusão espontânea, no caso da sacarose, né, lá das células intermediárias para as células do mesofilo? Então, o que impede é o denominado modelo de captura pelo polímero. O que seria isso? Primeiro, que a sacarose ela vai estar mais concentrada na célula do mesofilo do que nas células intermediárias. Tá? Segundo, vão existir enzimas que vão ser responsáveis pela síntese de rafinose, estaquiose, enfim, oligosacarídeos, lá nas células, dentro das células intermediárias, essas enzimas vão estar presentes. E outra coisa importante é que os plasmodesmas que existem entre essas células do mesofilo e células intermediárias vão excluir moléculas maiores que a sacarose. Então, o diâmetro desses plasmodesmas vai ser uma forma de impedir, né, que haja essa difusão espontânea. Então, vamos visualizar esse modelo de captura do polímero nessa figura. Tá? Então, nós temos aqui, nessa primeira célula, representa a célula da bainha do feixe vascular, aqui as células intermediárias e aqui o elemento de seiva do floema. Então, o que a gente pode visualizar? Que entre a célula da bainha e a célula intermediária existem plasmodesmas e a mesma coisa aqui entre a célula intermediária e o elemento de seiva. Podemos visualizar que a sacarose, que é um disacarídeo formado por frutose mais glicose, ela vem lá das células do mesofilo, né? E quando ela chega na célula da bainha do feixe vascular, esse plasmodesma tem exatamente o diâmetro para que essa molécula possa passar. Então, veja que o diâmetro dele é específico quase para ela, ou moléculas menores que a sacarose. Quando a sacarose entra na célula intermediária via plasmodesmas, vão existir aqui dentro enzimas responsáveis pela síntese de oligosacarídeos, como a rafinose. Então, elas vão juntar essa molécula de sacarose, essa enzima, e vai, juntamente com a galactose, e vai formar um trissacarídeo, que é a rafinose. Essa rafinose, vejam que a estrutura dela é maior que a sacarose. Consequentemente, a rafinose não consegue voltar para a célula da bainha do feixe vascular, porque ela não passa por esse diâmetro do plasmodesma. Então, o fluxo dessa rafinose segue para o elemento de seiva, que lá ela consegue passar, visto que o diâmetro dos plasmodesmas entre célula intermediária e elemento de seiva é maior e, consequentemente, não tem nenhum problema para a rafinose. Tá? Então, o modelo de captura pelo polímero, né, ele tenta explicar o carregamento simplástico do floema e o não retorno da sacarose, vamos pensar assim, para as células da bainha do feixe vascular ou para as células do mesofilo. E fora que o fluxo, né, então o elemento de seiva está sendo, os oligosacarídeos estão sendo bastante demandados pelas plantas, então esse fluxo está sempre acontecendo. E nesse último slide, a gente pode visualizar algumas diferenças que existem e que são importantes entre os dois tipos de carregamento do floema.
Então, o carregamento via simplasto e o carregamento via apoplasto. Então, no carregamento apoplasto, o principal açúcar transportado é a sacarose, enquanto que no simplasto são oligosacarídeos e também a sacarose, mas principalmente oligosacarídeos, das células da bainha, né, das células intermediárias para a frente. O tipo de célula que auxilia no carregamento, né, que está junto com as células do floema, no carregamento apoplástico, é denominado de células companheiras ou células de transferência, enquanto que no carregamento simplástico é denominado de células intermediárias. E outra coisa que diferencia é o número de plasmodesmas. No carregamento apoplástico, as células possuem poucos plasmodesmas, no caso as células companheiras, quando comparada com as células intermediárias do carregamento do carregamento simplástico, que possuem um número elevado de plasmodesmas. Além disso, podemos visualizar aqui na figura abaixo as células companheiras, né, aqui o parênquima do floema e em vermelho os elementos de seiva. Vejam que existe plasmodesmas entre as células companheiras e os elementos de seiva, mas que são poucos plasmodesmas. E também que as células companheiras são menores em tamanho do que, por exemplo, aqui ao lado que nós temos as células intermediárias, que são muito maiores e que possuem vários plasmodesmas, como a gente pode visualizar aqui. Esses plasmodesmas que se ligam com as células anteriores, adjacentes, e também aos elementos de seiva do floema. Tá? Então, existem essas pequenas diferenças entre esses dois tipos de carregamento, mas a função principal deles é carregar, seja sacarose ou oligosacarídeos, das células do mesofilo até as células do floema, um transporte a curta distância.